Nem todo mundo está inserido no mercado financeiro, mas as finanças estão no dia a dia de todos nós, tornando essencial ter conhecimentos básicos sobre dinheiro e investimentos, porque dependemos deles para nosso presente e nosso futuro. Ficar acomodado ou desejar enriquecer rapidamente são alguns dos erros comuns dos investidores brasileiros que ainda sabem pouco sobre o mundo dos investimentos. A falta de experiência pode deixar qualquer pessoa mais próxima de cometer um erro comum, seja no trabalho ou nas finanças pessoais. A seguir, listamos alguns dos principais erros cometidos pelos brasileiros que iniciam a missão de poupar dinheiro, mas ainda não têm conhecimento suficiente sobre aplicações financeiras para fazer esses recursos renderem o máximo possível com o mínimo de risco. É normal que no início dos investimentos você encontre alguns desafios ou então acabe tomando decisões precipitadas por falta de orientação. Neste vídeo, selecionamos os erros mais comuns que não deixam seu dinheiro render. Número 1. Não valorizar planejamento e conhecimento. Se você é o tipo de pessoa que não tem o costume de realizar investimentos, saiba que você deve começar a investir o quanto antes. Independentemente da sua situação financeira no momento, você precisa pensar sobre reservar um dinheiro para este fim. Se está endividado, busque maneiras de sair das dívidas, de fazer seu controle financeiro e começar a juntar dinheiro pensando no seu futuro. E se você já consegue juntar dinheiro, mas acaba deixando na poupança por falta de conhecimento, saiba que também precisará melhorar sua educação financeira e começar a investir melhor, porque você estará literalmente perdendo dinheiro. A sua idade também não é um fator impeditivo, entretanto, quanto mais cedo você começar, mais rápido atingirá a tranquilidade financeira. Se você pretende construir sua riqueza, você necessariamente tem que aprender e começar a investir seu dinheiro. Ao não investir, você está deixando de lado oportunidades valiosas de aumentar seu patrimônio. Mas atenção, é extremamente importante estudar sobre o assunto, e há muita informação disponível e gratuita sobre educação financeira. Com conhecimento, você terá condições de avaliar e fazer escolhas que multiplicará o seu patrimônio. Além disso, é necessário ter clareza nos objetivos, é preciso entender sonhos e metas. Antes de se perguntar onde investir, deve-se perguntar por que investir. Número 2. Não entender que investir faz seu dinheiro trabalhar para você. Para aumentar sua renda, existem duas maneiras principais de ganhar dinheiro: ou você trabalha pelo seu dinheiro, ou seu dinheiro trabalha para você. Em vez de desperdiçar seu dinheiro, ou mantê-lo em uma conta bancária recebendo taxas de juros mínimas, você pode ganhar mais dinheiro ou vê-lo crescer, investindo sabiamente. E sabemos que a inflação é uma inevitabilidade econômica, fazendo o dinheiro que você fez ontem valer menos amanhã. Por essa razão, é essencial que você invista, visando manter o seu poder de compra e evitar que o seu dinheiro seja devorado pelo aumento da inflação. Os investimentos inicialmente podem não trazer grandes retornos, mas se você tiver consistência, há recompensas esperando por você no longo prazo. No entanto, como já falamos, um dos erros mais graves do investidor é não realizar seu planejamento de maneira regrada e correta. Muitos não sabem nem quanto gastam e alguns nem quanto ganham. Muitas vezes não sabem o que são custos fixos e como administrar esse percentual dentro do orçamento. Essa organização é super importante para que o investidor possa fazer seus aportes com frequência. Poucos têm essa disciplina, e dos que começam, mais de 60% param pela famosa falta de tempo. Número 3. Querer se tornar milionário da noite para o dia. Decisões tomadas em momentos em que as pessoas estão imediatistas, ansiosas e que querem enriquecer rapidamente, podem ser extremamente prejudiciais. O problema do investidor com esse comportamento é que elas começarão a tomar muito risco ou perder a capacidade de desconfiar frente a uma promessa de rentabilidade extraordinária. Muitas pessoas buscam o grande investimento do momento, aquele que vai acabar com todos os seus problemas. Isso faz com que o brasileiro tenha o maior índice de golpes financeiros e caia em pirâmides que pegam não só o pequeno investidor, mas também famosos e ricos. Se olharmos os históricos de mercado, vamos ver que ele serve para fazer seu dinheiro trabalhar por você e crescer ao longo de anos e não para ser uma aposta. A gente fica rico trabalhando e empreendendo. A carteira de investimento é para potencializar e não para transformar R$ 1.000 em R$ 1 milhão num passe de mágica. E estamos constantemente sendo impactados por anúncios e notícias sobre investimentos que prometem ganhos altos em pouco tempo.
Se a oferta parece muito boa para ser verdade, desconfie e pesquise bastante antes de investir. Se você não entende muito bem sobre negócios, vendas e gestão, e decidir apostar em uma dessas aplicações, certamente não terá o resultado esperado. Por isso, invista seu tempo e dinheiro somente no que você realmente entende e tem experiência. Se não é este o caso, fuja das possíveis armadilhas. Número 4. Se acomodar na caderneta de poupança. Esse é o comportamento clássico de quem começa a poupar dinheiro, mas não tem interesse ou não sabe onde se informar sobre investimentos. A poupança é fácil de entender, simples e segura, mas tem um grave problema: tem um rendimento muito ruim. Conforme já dissemos, estude muito e busque alternativas que aumentem seus ganhos. De início, você poderá achar complicado, mas à medida que você compreende a dinâmica do mercado financeiro, é incrível como tudo fica mais fácil. Você terá o conhecimento necessário para conversar com assessores financeiros, entendendo cada opção de investimento e fazendo as melhores escolhas. Número 5. Não seguir o perfil do investidor. Conhecer o seu perfil de investidor e segui-lo ao fazer suas aplicações é fundamental para o sucesso dos seus investimentos. Essa definição leva em conta a sua tolerância ao risco, seus objetivos financeiros, prazo de investimento e necessidade de liquidez, se você pode precisar do dinheiro antes do vencimento ou não. Ao analisar os itens citados acima, você pode ser conservador, moderado ou agressivo. Essa definição é importante, porque ao passar por cima dos seus objetivos e investir em ativos que não estão adequados ao seu perfil, você tanto pode se frustrar, quanto perder dinheiro. Se você não tolera riscos, evite investir em aplicações que podem oscilar muito ao longo do tempo. Caso seja mais aberto a possíveis variações no seu investimento, pode investir em ativos como fundos multimercados, ações e demais opções de renda variável. Número 6. Aplicar tudo em renda variável. Investir somente em renda variável é assumir que o seu dinheiro pode e vai oscilar. Se você não tem estômago para ver a aplicação eventualmente cair, a renda variável está longe de ser o melhor lugar para você. Então, invista na bolsa ou outra opção de renda variável apenas um percentual do dinheiro que você não vai precisar usar no curto prazo, de forma que haja tempo de recuperar eventuais perdas. E mesmo que você tenha sim um limite de perdas e esteja disposto a correr alguns riscos, jamais coloque todo o seu dinheiro em ações. Ao mesmo tempo que você pode ganhar dinheiro, também pode perder. Importante, antes de iniciar na bolsa de valores, estude e acompanhe as empresas. Quando você estiver entendendo a dinâmica do mercado financeiro, com suas oscilações, você estará pronto para iniciar, e suas chances de sucesso serão muito maiores. Número 7. Não diversificar os investimentos. Como falamos no item acima, um dos maiores erros dos investidores é colocar tudo em uma aplicação só. E isso vale para a bolsa, fundos ou renda fixa. A diversificação é muito importante na construção de patrimônio e deve ser elaborada de olho nos objetivos do investidor. Quando você investe seu dinheiro em diferentes tipos de aplicações, acaba minimizando os riscos de perda e aumentando as chances de obter uma boa rentabilidade no médio e longo prazo. Quando se investe em um único tipo de aplicação, há a exposição ao mesmo tipo de risco de um segmento, mercado ou indexador. Se algo acontecer, o investidor pode ter então grandes perdas. As estratégias de diversificação de investimentos servem para criar um equilíbrio entre os diferentes ativos, aumentando as chances de sucesso na sua carteira. Número 8. Ser otimista demais. É claro que o investidor se anima quando vê alguns investimentos ganhando destaque. O que não deve acontecer é encarar esse otimismo como verdade absoluta. A grande expectativa de retornos que o mercado financeiro pode proporcionar acaba sendo um comportamento nocivo muito comum. Muitas pessoas caem no erro de achar que, por exemplo, porque a bolsa está em alta, os ganhos serão rápidos, constantes e garantidos, e que é possível ganhar muito dinheiro da noite para o dia. O excesso de confiança também pode atrapalhar aqueles que acreditam ser mais inteligentes e capacitados do que outros. E isso faz com que o investidor acabe comprando e vendendo os ativos com mais rapidez e pouca análise. Muitos fatores podem influenciar as rentabilidades, como o cenário político, a macroeconomia, notícias globais e afins, sendo que muitos deles são difíceis de prever. Número 9. Ignorar a renda fixa.
A renda fixa tem um papel muito importante na diversificação de qualquer carteira, seja do investidor iniciante ou um investidor muito experiente. Mesmo que você tenha um perfil mais agressivo e queira maiores retornos, você pode rebalancear, sempre deixando uma parte dos seus investimentos em lugares mais seguros na renda fixa. E sempre compare produtos e taxas antes de escolher. As pessoas comparam e pechincham quando vão comprar um carro, mas dificilmente fazem isso na hora de investir. E isso é um grave erro. No longo prazo, a diferença de rendimento será muito grande e significativa, por isso, sempre pesquise antes de fazer qualquer investimento. Número 10. Não ter na manga uma reserva de emergência. Antes de buscar a melhor rentabilidade, os analistas e especialistas em investimentos são unânimes em destacar que é preciso ter uma reserva de segurança para os imprevistos do dia a dia. Esse valor equivale a cerca de 3 a 6 meses de despesas mensais da família e deve ser aplicado em investimentos de baixo risco e com alta liquidez, ou seja, você poderá sacar quando precisar. A partir daí, você vai buscar um portfólio de aplicações para ter maiores rendimentos. Número 11. Tomar o passado como verdade. Nunca se esqueça, retorno passado não é garantia de retorno futuro, ou seja, não é porque um mercado ou o tipo de investimento já rendeu bem no passado que ele vai continuar rendendo bem no futuro. Portanto, não adianta olhar para o retrospecto de um fundo de investimento ou de uma ação na bolsa e achar que os bons retornos se repetirão. Claro que olhar a rentabilidade passada faz parte do checklist de qualquer bom investidor, mas isso não pode ser tomado como verdade e nortear uma decisão de investimento. Ao se deparar com uma aplicação, olhe sempre a rentabilidade passada como uma das características na avaliação e não como a principal razão para investir. Número 12. Não priorizar sua liberdade financeira. Investir não é simplesmente ficar rico. É sobre um dia ter a liberdade financeira de poder se sustentar sem depender de uma renda proveniente apenas do seu trabalho. E em algum momento da sua vida, você terá que parar de trabalhar. A única pergunta é se você será forçado a parar antes de estar preparado financeiramente ou se poderá optar por parar de acordo com seu planejamento. É certo que ninguém vai te dar o dinheiro que você precisa para se sustentar. Depende de você economizar o quanto vai precisar. Sua liberdade realmente está em jogo aqui, e não há melhor momento para começar a criá-la do que agora. Se você gostou do nosso vídeo, então não saia daí porque preparamos uma dica bônus para vocês. Antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E para vocês que chegaram até aqui, segue a nossa dica bônus. Número 13. Fazer tudo sozinho. Em vez de tentar descobrir sozinho as melhores alternativas do mercado, muitas vezes cometendo erros graves até aprender, ouça quem está por dentro do mundo dos investimentos. A experiência de um especialista vai lhe ajudar a evitar as armadilhas do mercado financeiro. Hoje temos muito material de qualidade e gratuito disponível. E para ter os melhores resultados, busque conhecer bem as alternativas antes de tomar a sua decisão. O erro faz parte do processo, mas errar e persistir no erro não é muito inteligente. Existem erros comuns e bobos nos investimentos cometidos pela maioria das pessoas, que as fazem perder e deixar de ganhar dinheiro. Se acha que não possui experiência o suficiente em investimentos, não se preocupe, essas são dicas para todos que desejam que o seu dinheiro renda ao máximo, e deixe de ser mal usado. Antes de mergulhar no mundo dos investimentos, tenha domínio da sua situação financeira atual, pois um dos erros mais graves do investidor é não realizar seu planejamento de maneira regrada e correta. Por incrível que pareça, muitos não fazem ideia dos seus gastos, sejam eles diários ou mensais, e alguns não sabem nem quanto ganham. Algo básico e simples que qualquer pessoa pode fazer é construir uma reserva de emergência. Muitas pessoas não o fazem e deveria ser uma das prioridades. A reserva de emergência é necessária para cobrir despesas inesperadas como a perda de emprego, problemas de saúde, conserto do carro, entre outros. Ter esse fundo pode ajudar a prevenir dívidas desnecessárias e diminuir a ansiedade financeira. Em suma, o básico para começar a não perder e desperdiçar dinheiro é primeiro controlar seu orçamento, e depois construir uma reserva de emergência para que aí sim, pense nos investimentos. Tenha em mente por quanto tempo você espera ter o retorno de um investimento.
Pense se precisará desse dinheiro nos próximos anos, e se for o caso, invista essa quantia em investimentos que poderão ser resgatados nos próximos 2 ou 3 anos, preferencialmente em renda fixa, como CDBs, LCAs, LCIs e outros. Se você pensa a longo prazo, num período de 10 anos ou mais, então a bolsa de valores pode ser uma ótima opção. Uma das melhores estratégias é investir pensando no longo e curto prazo, mantendo um equilíbrio nos seus investimentos. Quando você não faz o básico e não tem uma estratégia de investimento de longo prazo, é fácil ser atraído pelo que parece ser um retorno rápido, mas saiba disso, todos os investimentos têm algum nível de risco, principalmente aqueles que prometem muito, como day trade e criptomoedas. Para entender o risco potencial envolvido em um investimento, avalie quanto você pode perder, pense como um risco calculado, e veja a oportunidade de ganho e a facilidade com que você pode tirar seu dinheiro desse investimento. Conheça seu perfil de investidor para saber quanto risco você consegue lidar. Nem todas as pessoas possuem os nervos necessários para serem muito ousadas nos investimentos. A capacidade de risco de cada pessoa é diferente, e não há resposta certa ou errada para quanto risco você deve assumir. Uma dica de ouro é tomar cuidado com sugestões de investimentos de amigos, colegas de trabalho e influenciadores, principalmente se estiverem prometendo altos ganhos em curto espaço de tempo. Confie apenas em você, nos seus estudos e percepções. Por mais atrativo que um investimento seja, nunca aposte única e exclusivamente nele. O problema de investir em apenas um ativo é que, se por acaso ele se desvalorizar vertiginosamente, você pode tomar um grande prejuízo, pois apostou todas as fichas nele. Quando diversificamos, os ganhos de um ativo compensam eventuais perdas de outros. Com uma carteira montada e diversificada, é possível atenuar os riscos e melhorar a rentabilidade. Encontrar esse equilíbrio entre o risco e o retorno potencial é o grande desafio que os investidores individuais enfrentam. Por isso é fundamental investir em conhecimento sobre finanças, para que consiga avaliar as diversas oportunidades do mercado e escolher o que for melhor para você, de acordo com seu perfil e objetivos. Seja participando de um frenesi sobre ações, ou investindo na mais nova criptomoeda, os investidores tendem a seguir os próximos ativos quentes do momento, sem saber o porquê. Tome sempre cuidado com o efeito manada, não siga o que a maioria está fazendo. E mesmo que pareça interessante, primeiro faça uma avaliação pessoal da oportunidade em questão e veja se realmente vale a pena. Essas tendências são as que mais levam o investidor a comprar ativos na alta e vendê-los na baixa, tendo prejuízos. Boas oportunidades são frutos de muito estudo e análise de mercado. Estamos constantemente sendo bombardeados por anúncios e notícias sobre investimentos que prometem ganhos altos em pouco tempo. Na busca por dinheiro fácil e rápido, muitas pessoas cometem erros terríveis, como cair em golpes e fraudes financeiras, esquemas de pirâmide, arriscar dinheiro em day trade, entre outros. Os investimentos não são um caminho curto, rápido e fácil para fazer dinheiro, e sim, a melhor forma de obter sua independência financeira. Mas isso exige muito estudo e paciência para obter retornos no futuro, por isso nunca acredite em promessas milagrosas com retornos extraordinários em um curto período, não existe atalho. Conhecer o seu perfil de investidor e segui-lo ao fazer suas aplicações é fundamental para o sucesso dos seus investimentos. Essa definição leva em conta a sua tolerância ao risco, seus objetivos financeiros, prazo de investimento e necessidade de liquidez, ou seja, se você pode precisar do dinheiro antes do vencimento ou não. Você pode ter um perfil conservador, moderado ou agressivo. Nunca se esqueça, retorno passado não é garantia de retorno futuro, ou seja, não é porque um mercado ou tipo de investimento já rendeu bem no passado, que ele vai continuar rendendo bem no futuro. Portanto, não adianta olhar para o retrospecto de um fundo de investimento ou de uma ação na bolsa, e achar que os bons retornos se repetirão. Claro que olhar a rentabilidade passada faz parte do processo de qualquer bom investidor, mas isso não pode ser tomado como verdade e nortear uma decisão de investimento. Ao se deparar com uma aplicação, olhe sempre a rentabilidade passada como uma das características na avaliação, e não como a principal razão para investir. Para ter uma boa ideia do passado de um ativo, olhe em períodos longos, de pelo menos 5 anos,
e verifique o desempenho dessa aplicação em tempos de crise. Essa é a melhor forma de avaliação do passado como um dos fatores de decisão. Um dos erros mais graves do investidor é não realizar seu planejamento de maneira regrada e correta. É importante saber quanto será investido mensalmente, e essa organização é super importante para que o investidor possa fazer seus aportes com recorrência, mas poucos fazem. Das pessoas que começam com um planejamento, mais de 60% param pelo caminho. É comum ver o investidor fazer loucuras em momentos turbulentos, como liquidar seus investimentos, ou ficar trocando de ações como em um cassino. Investimento a longo prazo de pelo menos 5 anos de ciclo de mercado. Nunca se esqueça desse mantra. Sem resiliência e com afobação, o investidor corre risco de estar sempre comprando na alta quando estão eufóricos, e vendendo na baixa quando todos entram em pânico. Se já cometeu ou comete algum desses erros listados, e pretendo extirpá-los da sua vida, deixe nos comentários. Então pessoal, espero que estejam gostando dos vídeos que tenho produzido. Gostaria de lembrar que meu canal é movido por seu apoio e feedback, por isso preciso do seu apoio para sempre trazer conteúdos sobre educação financeira. Se você ainda não está inscrito em meu canal, peço que se inscreva por gentileza, e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deixe o like, seu comentário e compartilha. Isso vai ajudar muito a entender melhor o que vocês gostam, e melhorar ainda mais o conteúdo que produzo. Com a sua ajuda poderei continuar produzindo vídeos, e trazendo mais dicas para vocês. Com isso dito, até a próxima!